Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos podendo envolver. Hoje trazemos, porque nos foi proposto, este tema Evocação dos Espíritos. É um tema interessante para podermos perceber o quanto devemos estudar, porque, efetivamente, o estudo disciplinado e constante da doutrina espírita, ele permite-nos a compreensão de tudo o que diz respeito à existência dos espíritos e as suas relações com o mundo dos encarnados e também tirar proveito positivo das mais variadas possibilidades de contacto com eles para nosso esclarecimento espiritual. Nós falamos em espiritismo, estamos na casa espírita, e quando falamos em espiritismo, o nome de Allan Kardec é inultrapassável. Linguista de formação, nasceu em 1803 e desencarnou em 1869. Ele desde cedo se dedicou à causa espírita. Todos nós sabemos o seu pseudónimo, que é Hippolyte Léon Denisard Rivay. Ele deixou uma vasta obra publicada, entre ela podemos destacar as obras que constituem a codificação do espiritismo, ou seja, o Pentateuco kardeciano. São eles o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Então, para podermos avançar para o tema, nós precisamos saber o que são espíritos. Durante a encarnação, o homem é formado por um corpo físico, por vaso de carne, não é? Uma alma e um perispírito. O perispírito, que é o elemento fluídico, leve e indestrutível, que faz a ligação entre o corpo e a alma. Mas no momento do desencarne, a alma abandona o seu corpo físico e segue acompanhada do seu perispírito. A isto é chamado espírito. É esta porção do homem que vagueia pelo plano espiritual segundo o seu grau de evolução. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E ainda, segundo Allan Kardec, os espíritos são as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos, ou seja, são seres desencarnados, privados do seu corpo físico. Nós já fomos espíritos, agora estamos encarnados, temos a alma. É perceptível, não é? Então, ainda segundo Allan Kardec, os espíritos são seres semelhantes a nós, conservando um corpo igual ao nosso, só que mais fluídico, invisível e num estado de maior subtileza. Então, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era espírito. Está percebido, não é? Então, no contacto com o mundo espiritual é preciso, sobretudo, bom senso. Os espíritos são as almas daqueles que viveram na Terra. Não há angelitude impositiva após a laje do túmulo, assim como não é lícito aguardar notas de pureza filosófica e moral daqueles corações habituados à rudeza durante a vida humana. Quem se reportar ao resumo da doutrina dos espíritos, verá que são os próprios espíritos que nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais, não se devendo tomar à letra tudo quanto dizem. A comunicação dos espíritos
é uma questão de sintonia e vibração espiritual. Isto é o que define a qualidade das manifestações espirituais. Se vibramos na frequência dos espíritos doentes, tendemos a obter comunicações doentes. Por outro lado, pensamento positivo, se estivermos sempre a cuidar do nosso pensamento, do nosso íntimo e vibrando com boas energias, nós recebemos manifestações espirituais desses seres espirituais evoluídos e dotados de boa intenção. Essa vibração revela a nossa condição evolutiva, o nosso estado íntimo, equilíbrio ou desajuste, paz ou violência, calma ou irritação e outros tantos sentimentos que se exteriorizam através das ondas mentais, energéticas que cada ser emite. Nós trazemos o livro dos médiuns, referimos-lo logo no início de Allan Kardec, um dos livros do Pentateuco kardeciano, que o capítulo 25º fala das evocações. Este livro, que reúne a pesquisa, a análise e o desenvolvimento do pilar científico da doutrina espírita, ele trata das relações entre o mundo espiritual e o mundo material, apresentando um estudo circunstanciado dos instrumentos de comunicação que são os médiuns. É um compêndio de importância capital para os espíritas que nele podem encontrar orientações para o desenvolvimento e educação da mediunidade, bem assim como os alertas para as dificuldades inerentes a uma prática saudável dos postulados espíritas. Já voltamos ao livro dos médiuns. Evocar. Do latim, da Wikipédia, nós retiramos este significado. Evocar significa chamar de algum lugar, fazer aparecer, chamando por meio dos conjuros, invocações ou exorcismos, trazer à lembrança. Desta forma, pode-se evocar espíritos, entidades sobrenaturais, etc. No ponto 282 do Livro dos Médiuns, vêm as questões sobre as evocações. São 30 perguntas e respostas, elas direcionadas para quem quer estudar, quem quer saber um pouco mais. E eu vou só levantar o véu aqui da primeira questão, que é colocada a Allan Kardec e que os espíritos respondem. Allan Kardec pergunta: pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? E os espíritos dizem: toda a gente pode evocar os espíritos. E se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Isso não quer dizer que agora, a partir de agora, possamos todos nós andar por aí a evocar espíritos, porque tem muitos riscos. Tem que ser feito num ambiente próprio. A segunda questão: o espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? E eles respondem: isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias em que não o podem fazer. Nós, às vezes, quando parte algum ente querido nosso, temos o hábito de chamar: ai, ajuda-me, porque eu estou a passar dificuldades. Nós não sabemos como é que eles se encontram e ficam muito tristes, mais perturbados ainda, se não conseguem responder aos nossos apelos. Portanto, temos de ter muita prudência, como vamos aprender aqui, um pouquinho mais. Então, e quais são as causas, na pergunta terceira, que podem impedir atenda um espírito ao nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corporal, se acha encarnado, as missões de que esteja encarregado, ou ainda o lhe ser para isso negada a permissão. E vamos ficar por aqui, porque vamos ter que aprender
acerca da evocação. O que é que está subjacente à própria evocação? Então, esta pergunta foi a que lemos, que pode alguém ser um médium, depois toda a gente pode evocar, e acerca deste ponto 282, então, existem as 30 perguntas e respostas que quem tiver curiosidade e queira aprender, porque tem que ser estudado com alguém e para ser percebido. Então, devemos lembrar que as manifestações dos espíritos não poderiam ser assemelhadas às experiências de física e de química. Ainda assim, estão estas submetidas a regras fixas, fora das quais todo o resultado é impossível. Nas comunicações espíritas, achamo-nos diante não mais de forças cegas, porém de seres inteligentes, dotados de vontade e de liberdade, que não raro leem em nós, discernem nossas intenções malévolas e, se são de ordem elevada, cuidam pouco de se prestarem às nossas fantasias. O espírito desencarnado acha-se, além da morte, tal como ele próprio se fez durante a sua estadia neste mundo, nem melhor, nem pior. Temos aprendido com os espíritos superiores que tudo vibra no universo. Então, o espírito, desde o início do seu processo evolutivo, quando se vincula ao átomo, já apresenta essa força magnética oriunda da lei da atração. Note-se que essa psicosfera individual gera inúmeras situações incompreendidas por alguns nas relações sociais. Se não, vejamos quantas pessoas, por trazerem o odor psíquico da antipatia, animosidade, beligerância, são excluídas dos grupos sociais, dos círculos de amizade que se formam numa classe escolar ou até no ambiente profissional. O esquecimento do passado não é um obstáculo ao aproveitamento da experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que o julgou útil. Realmente, sua recordação tem graves inconvenientes. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos muito ou, ao contrário, exaltar o nosso orgulho e até criar obstáculos ao nosso livre-arbítrio. Isto diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. De qualquer modo, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. Ora, pela afinidade se atraem os espíritos. O mundo invisível é, pois, em mais vasta escala, a reprodução do mundo terrestre. Lá, como aqui, a verdade e a ciência não são partilha de todos. Nós não temos todos o mesmo grau de conhecimento evolutivo. Então, a superioridade intelectual e moral só se obtém por um trabalho lento e contínuo, pela acumulação de progressos realizados no curso de longa série de séculos. Todos nós, no passado, já tivemos muitas formações, já tivemos muitos trabalhos e, para estarmos neste estádio, ainda temos que estudar muito, porque ainda não sabemos tudo. Um dia todos vamos ser anjos, mas para isso nós temos que limar as nossas arestas e temos muito que estudar ainda. Então, a superioridade intelectual, como dizíamos, e moral, só se obtém por um trabalho lento e contínuo, pela acumulação de progressos realizados no curso de longa série de séculos. Sabemos, entretanto, que esse mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo. Os mortos influenciam os vivos, guiam-nos e inspiram à vontade. Os espíritos atraem-se em razão de suas afinidades. Os que despiram as vestes carnais assistem os que ainda estão com elas. Estimulam-nos no caminho do bem, porém, mais vezes ainda, nos impelem ao mal. Mas os espíritos superiores, eles só se manifestam nos casos em que sua presença é útil e pode facilitar o nosso melhoramento. Fogem das reuniões barulhentas
e só se dirigem a homens animados de intenções puras. Pouco lhes convém as nossas regiões obscuras. Desde que podem, eles voltam para os meios menos carregados de fluidos grosseiros, mas apesar da distância, não cessam de velar pelos seus protegidos. Ao passo que os espíritos inferiores, incapazes de inspirações elevadas, eles comprazem-se em nossa atmosfera. Eles ficam por aqui, pairando, tentando afinizar-se com aqueles que pensam do mesmo modo que eles. Os espíritos inferiores, então, eles mesclam-se na nossa vida e estão preocupados unicamente com o que cativava o seu pensamento durante a existência corpórea, dos prazeres, participam dos prazeres e trabalhos daqueles a quem se sentem unidos por analogias de caráter ou de hábitos. Portanto, muita cautela, porque estamos sempre acompanhados. Com quem? Com aqueles que se afinizam connosco e que pensam da mesma maneira que nós, sugando as nossas energias. Aquelas pessoas que porventura que abusam na bebida, a pessoa começa a ver e eles ficam chupando também essa energia, porque eles têm necessidade de se saciar, porque não conseguiram ainda evoluir espiritualmente e ficam ali mesmo junto daqueles que se drogam, daqueles que fazem sexo desregrado, aquelas criaturas que maldizem dos outros. É muito perigoso. Nós temos que, como dizia Jesus no Evangelho tantas vezes, vigiai e orai. Vigiai vossos pensamentos, vossas atitudes, para não sermos presas destes irmãos que, na sua ignorância, ainda por aqui pairam. Então, algumas vezes mesmo, dominam e subjugam as pessoas fracas que não sabem resistir às suas influências. Vou beber mais um bocadito. Então, e mais um bocadinho. Ai, agora é um portinho. Ai, agora é mais um tinto. É mais um champanhe. É mesmo isso. Em certos casos, seu império torna-se tal que podem impelir as suas vítimas ao crime e até à loucura. Pensar, é isso que temos que fazer. É um trabalho mais difícil que existe, pensar. Talvez por isso tão poucas pessoas se dedicam a ele. Depois do exposto, devemos pensar que evocar os espíritos requer muita prudência, pois são bastantes os perigos. O perigo da fascinação. Há perigo para quem se entrega sem reserva às experimentações, às reuniões espíritas. O homem de coração reto, de razão esclarecida e madura, pode daí recolher consolações inefáveis e preciosos ensinamentos. Por outro lado, aquele que só fosse inspirado pelo interesse material ou que só visse nesses factos um divertimento frívolo, tornar-se-ia fatalmente o objeto de uma infinidade de mistificações. Joguete de espíritos pérfidos que, lisonjeando suas inclinações, seduzindo-o por brilhantes promessas, captariam sua confiança para depois o acabrunhar com decepções e zombarias. São os casos de obsessão e possessão. É, portanto, como dizíamos, necessária uma grande prudência para se entrar em relação com o mundo invisível. O bem e o mal, a verdade e o erro, nele se misturam. E, para distingui-los, cumpre passar todas as revelações, todos os ensinos, pelo crivo de um julgamento severo. Nesse terreno, ninguém se deve aventurar, senão passo a passo, tendo nas mãos o facho da razão. Para afastar as más influências, para expelir a horda de espíritos levianos ou maléficos, basta-se tornar senhor de si mesmo e jamais abdicar do direito de verificação e de exame. Aquele cuja vida for reta e que procura a verdade com o coração sincero, nenhum perigo tem a temer. Os espíritos de luz distinguem, veem as suas intenções e assistam-no. Os espíritos enganadores e mentirosos afastam-se do justo
como um exército diante de uma cidade bem defendida. Os obsessores atacam de preferência os homens levianos, que descuram as questões morais e que em tudo procuram o prazer ou o interesse. Temos que também pensar nos reflexos do passado, laços cuja origem remonta às existências anteriores, unem quase sempre os obsidiados aos seus perseguidores invisíveis. A morte não apaga as faltas, as nossas faltas, nem nos livra dos inimigos. Nossas iniquidades recaem através dos séculos sobre nós mesmos e aqueles que as sofreram perseguem-nos às vezes com seu ódio e vingança além túmulo. Assim o permite a justiça divina. Tudo se resgata, tudo se expia. O que nos casos de obsessão e de obsessão parece normal, iníquo muitas vezes, não é senão a consequência das expoliações, das infâmias praticadas no obscuro passado. Hoje colhemos o resultado de outras encarnações. Não é culpa de Deus, não. Eu plantei, eu vou colher. Enquanto eu estou a colher, muitas frustrações, muitas amarguras, muitas dores, ao mesmo tempo, eu estou a plantar porque amanhã eu vou colher. É bastante procurar, acima de tudo, os meios de se aperfeiçoar no conhecimento das leis superiores e na prática das virtudes. Para tanto, necessária é a superação do mal em nós, através da aquisição da confiança ampliada nos planos de Deus. Nós somos seres em desenvolvimento. Somos seres imperfeitos, mas perfectíveis. Por isso, os pequenos gestos de bondade ajudam na nossa caminhada. A nossa irmã, no início, fez o apelo à bondade do coração de cada um, o pouco que possamos partilhar com os nossos irmãos que passam por ora situações piores do que nós. Não custa nada 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, uma lata de atum, uma garrafa de óleo, enfim, a bondade. É essa ajuda que vai fazer a diferença na nossa caminhada. O estudo do mundo invisível exige muita prudência e perseverança, como temos estado a dizer. E somente ao fim de muitos anos de reflexão e de observação é que se adquire o conhecimento da vida, é que se aprende a julgar os homens, a discernir o seu caráter, a resguardar-se dos embutes de que está semeado o mundo. Embutes são as mentiras artificiosas, o ardil, a patranha, o logro. O Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido amigo, ele costumava dizer que a contabilidade divina não erra o endereço e a justiça divina permite-nos semear o que quisermos e colhamos exatamente os frutos que nos pertencem. Hoje semeamos, amanhã colhemos. Hoje somos o reflexo do nosso ontem. Então, peçamos ao Mestre Divino que nos conceda serviço e entendimento para que, através do estudo, nos possamos desenvolver moral e espiritualmente. E quanto à evocação dos espíritos, nesse terreno, ninguém se deva aventurar, senão passo a passo, tendo nas mãos o facho da razão. Pela vossa atenção, muito obrigada.